Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu trago o texto de 5 de março de 2020 e o título é Gentileza. Algumas pessoas são incapazes de pequenos gestos de gentileza, de auxiliarem sem a pretensão de receberem algo em retribuição, sem algum tipo de compensação. Entendem que se tiverem dificuldade para atingir algum objetivo, todos têm que passar pelo mesmo processo. Não há por que facilitar o caminho do outro. Não estou querendo dizer que se tenha que facilitar a ponto de assumir as responsabilidades alheias e até mesmo impedir que a outra pessoa evolua através dos obstáculos e dificuldades, mas há gentilezas que não afetam em nada esse processo, apenas tornam menos árdua a caminhada, aceleram a evolução e ainda auxiliam na compreensão de que gentileza gera gentileza, tornam a convivência, o ambiente e a vida mais leves. É um bom exemplo de como se comportar em sociedade. Ninguém é absolutamente autossuficiente a ponto de nunca precisar de ninguém. E se temos que interagir, podemos fazê-lo de forma gentil e tolerante. Conviver é uma troca constante de experiências, de vivências, de informações e aprendizado. Todos, sem exceção, sempre têm o que ensinar e também algo a aprender. Todos os dias e com todas as pessoas com as quais nos relacionamos. Isso independe de nível cultural ou classe social, desde o mais humilde ao mais erudito. Sempre há lições a serem aprendidas. E podemos fazer esse intercâmbio de forma generosa e gentil. É gratificante para todos os envolvidos. E voltando àquele tipo de pessoa do início do texto, que tanto se orgulha de sua trajetória a ponto de não querer dividir seu conhecimento, mal sabe ela que está perdendo a oportunidade de crescer como ser humano, e nem desconfia que, mesmo sonegando informações, com certeza estará contribuindo para a evolução dos que o cercam. No mínimo, estará demonstrando a eles a espécie de pessoa que não se deve ser. E isso é uma lição bem valiosa, não acham? Vamos lá. Quando eu escrevi esse texto de 2020, né? E porque assim, às vezes a gente, nos nossos relacionamentos, principalmente na área profissional, isso acontece muito, né? Aquela pessoa que às vezes você chega num lugar novo e aí você precisa aprender as coisas, e tem gente que acha que, porque às vezes passou dificuldade no início, teve que se virar para aprender sozinho, aí não quer auxiliar os que chegam. Ao invés de falar, poxa, eu tive tanta dificuldade, aí aprendi que isso não é uma coisa legal, então eu vou evitar que outros passem pelos mesmos perrengues que eu passei, em vez de ter um pensamento mais generoso, não, a pessoa é aquela pessoa amargurada, rancorosa, falar, já que eu sofri isso, todo mundo tem que sofrer, né? Então, aquela pessoa que ela não aprende com as dificuldades, ela fica amargurada, né, com as coisas que acontecem. E então ela oferece isso que ela guardou dentro dela para os demais. Então, assim, não é uma pessoa que aprendeu com as dificuldades e evoluiu como ser humano. E tem muita gente assim, né? Então, eu acho, e é uma troca, porque mesmo quando a gente está ensinando, a gente está passando algo para os outros, todas as pessoas com as quais a gente tem contato têm algo também para ensinar para a gente, algum pensamento, alguma forma de levar a vida, né? Às vezes a própria história da pessoa, né? Então a gente tem, cada um transfere para as experiências ou aprende das experiências da vida de acordo com o que ela tem dentro dela. Então essas pessoas que têm esse tipo de pensamento são pessoas muito egoístas, muito amarguradas e triste para elas mesmas, né? Porque eles perdem a oportunidade de crescer através dos contatos, das trocas de experiências.
Isso não quer dizer que você tenha que fazer o trabalho do outro, mas se você pode contribuir, você deve contribuir, né? Porque assim, quando você quer fazer pelo outro, você está tirando a oportunidade do outro aprender, do outro evoluir, caminhar com as próprias pernas. Aí isso dessa forma você não está ajudando, você não está contribuindo para algo positivo para a vida daquela pessoa, você não está contribuindo com o aprendizado dela, mas você auxiliar, né, facilitar às vezes algum processo, evitar uma carga maior de estresse desnecessária que não vai interferir no processo de aprendizagem da pessoa, não custa nada, é até uma oportunidade, né? Porque tudo que a gente manda de energia positiva, todas as nossas ações positivas, elas geram uma energia que acaba retornando para a gente. É a lei do retorno, é a lei da semeadura, isso é algo que a gente conhece que funciona. Quando você abençoa, você também é abençoado. É diferente de você querer fazer pelo outro, né? Você apenas contribuir, você apenas ser gentil com o outro. Criar um ambiente amigável, um ambiente de amorosidade, relações amorosas, relações de respeito. Isso é importante que a gente tenha em mente que a gente deve, né, fazer sempre. Então, esse texto é justamente porque eu acho que todo mundo já teve alguém, né, já passou por essa experiência, eu já passei por essa experiência da pessoa achar que você tem que se virar, eu aprendi sozinho, você tem que aprender sozinho, e às vezes você pede um auxílio de alguma dificuldade que você está tendo ali, e a pessoa simplesmente não aceita ajudar porque ela transfere para os outros as experiências ruins, as experiências negativas que ela teve e que não trouxeram nenhum aprendizado, né? Afinal, a pessoa ficou naquela energia de estar remoendo aquilo, né? Ela não processou aquilo a deixou uma pessoa mais dura, uma pessoa negativa, uma pessoa que não tem generosidade para com os demais, e isso para ela mesmo vai ser vai trazer mais experiências assim, né? Porque a negatividade que ela gera com esse tipo de comportamento vai atrair mais coisas nessa mesma sintonia, né? E a gente, quando passa por essas experiências e tem contato com essas pessoas, a gente também vai, provavelmente tem ali as nossas lições para aprender, né? Tudo é bênção ou lição, né? Ou é bênção ou é lição, e se a lição é bênção, porque a gente está aqui realmente para aprender. E se a gente passa por uma situação dessa, é uma oportunidade de aprendizado, sempre. Então, como eu disse, muitas vezes é só você aprender como você não deve tratar os demais, qual o tipo de pessoa que você não deve ser, observar o que aquela pessoa traz de sentimento para você, o que ela causa, né, no seu equilíbrio, né, no contato ali com você, na sua convivência. E será que é isso que você quer também levar para as pessoas da sua vida, para as pessoas que convivem com você? É aquele tipo de energia, aquele tipo de relação que você quer ter com as pessoas, é daquela forma que você quer ser vista, que você quer conduzir a sua vida. Então, só daí a gente já tira muita lição, muito aprendizado, né? De como a gente escolhe lidar com as nossas situações, lidar com o nosso entorno, com as pessoas que entram na nossa vida, que ninguém chega por acaso, né? A gente tem contato, as pessoas acabam chegando até nós para que a gente consiga ter os nossos aprendizados e também
por sintonia. Então, normalmente uma pessoa, às vezes a gente é obrigado a conviver com certas pessoas que não estão na nossa sintonia, mas que vieram para algum aprendizado. E é assim, as pessoas que vão fazer parte, vão fazer diferença na nossa vida, que vão agregar alguma coisa, são as pessoas que a gente vai trazer de acordo com a nossa sintonia, né? Aquelas que têm os valores parecidos, princípios parecidos, são pessoas em que a gente vai encontrar respeito, reciprocidade, equilíbrio, gentileza. Então, essas experiências até nos ajudam a lapidar em nós, né, essa melhoria de comportamento, de atitude para com os outros, porque aí a gente consegue enxergar, né, como as pessoas se sentiriam, né, porque às vezes também a gente sem querer, às vezes tem alguma conduta que não é, desculpa gente, não é tão gentil, e às vezes quando você passa pela situação, você consegue entender o que aquele comportamento causa. E às vezes é dessa forma que a gente aprende, né? É, vivendo experiências similares com as quais a gente, com situações que a gente também causou. Então, é importante que a gente esteja aberto, né, a esses aprendizados. Porque também a pessoa te trata desse jeito e você também fica naquela mágoa, naquele ressentimento, você vai estar trazendo a mesma energia para sua vida. Então é questão, eu não concordo com isso, eu não quero isso para minha vida, esse sentimento não é o que eu quero trazer para mim, viver essa mágoa, esse ressentimento. Então, assim, você, né, solta. Eu entendo que esse é a escolha dessa pessoa. E aquilo não pode te afetar, e também não pode te amargurar, e não pode te causar ressentimento, porque senão isso acaba se tornando um ciclo, né? E um vai repetindo com o outro. E cria ali aquela corrente de negatividade, de energia pesada. Então, aquele que está numa sintonia mais elevada, numa sintonia mais positiva, tem que quebrar o ciclo. Respeito, entendo, é a forma como a pessoa lida com os sentimentos e frustrações dela, mas eu escolho agir diferente. Então, você não permite que aquela energia, que você não se permite sintonizar naquela energia de negatividade, de mágoa e de ressentimento, de amargura, e tira dali as lições que são necessárias, transmutando tudo isso para o lado positivo, para o aprendizado, para a positividade, para trazer para a sua vida justamente a, a, a parte positiva daquilo, o aprender que aquilo não é algo que a gente deva carregar na nossa bagagem, né? Que é algo que pesa, né? O ressentimento, a mágoa, eles são cargas muito pesadas e isso é algo que a gente deve evitar de deixar entrar na nossa bagagem da vida, da nossa vida, certo? E que a gente seja sempre o mais gentil possível. Que gentileza gera gentileza, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um. Até o próximo texto.